Olá, tudo bem? Eu tô aqui de novo agora conversando. Pode ver com a mesma roupa, gente? Porque o TDAH me fez esquecer de trazer a sacola de troca de roupas. E aí, para aproveitar isso, vou conversar aqui com a Dayuri, né? Da Yuri. Priolean, que ela é candidata a vereadora em Mauá, ativista social, ativista ambiental e mãe de uma criança atípica. Tudo bem, Dayuri? Como é que você tá? Boa tarde, tudo bem? Bem. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, tá preso, né? Tá amarrado. Eu tô com uma jaqueta que parece uma jaqueta de couro, mas não é, tá, gente? Eu sou amiga dos animais, então é fake, é um couro fake. Uma camiseta azul claro e uma calça jeans preta. Ser mãe do Jorge, né? É uma luta muito, muito gostosa, né? Eu acho que foi essa a pergunta, né? Porque eu Eu comecei ia a falar falar assim, né, também. como é que foi isso, né? Porque assim, você era uma ativista ambiental, ela disse que estava grávida nas últimas eleições e no meio da pandemia, que foi bastante atípica a situação também, né? Vamos combinar. E aí você se viu, de repente, mãe de uma criança que precisava aí de um suporte diferente de uma criança típica. Como é que foi essa vivência? Porque primeiro você falou que você sofreu violência obstétrica, né? Sim. Na verdade, a gravidez toda foi uma gravidez atípica, né? Porque nós estávamos numa pandemia, saindo de uma campanha, onde eu não consegui fazer campanha direito, já exatamente por conta da gravidez, eu não queria expor o bebê, né, a questão da pandemia da Covid. Então já foi tudo meio atípico, né? Eu sou formada em biologia, atualmente estou finalizando uma pós em cannabis medicinal também. Ai, que bacana. Já exatamente por conta do próprio Jorge, né? Então, tudo foi feito de uma forma diferente. Então, eu sou ativista, eu sempre fui ativista ambiental, trabalhei muito na causa. Tinha vários projetos voltados para a questão da educação ambiental, inclusive um deles chamado Terra Adorada, onde eu levava as crianças de associações, das comunidades, para conhecerem um pouco os parques lá de Mauá, para a gente fazer um trabalho diferente com eles, né, sobre a questão da educação ambiental, da preservação do meio ambiente, que é extremamente importante também, né, que você trabalhar o meio ambiente, você trabalha a saúde da população também, né. Então, eu sempre falei muito sobre isso, e eu falava assim, que eu brigava pela natureza, porque a natureza não tinha voz. Então, eu falava assim, eu vou representar a natureza, porque a natureza ela não tem voz, eu vou brigar por ela, porque ela não tem voz, né. E aí, quando eu engravidei do Jorge, já foi tudo premeditado, né? Eu e o meu marido, a gente conversou, vamos ter um bebê, a gente começou a namorar e já fomos morar junto pra ter um bebê, né? E já engravidei logo em seguida, porque a pandemia mexe muito com a gente, né? Sim, nossa senhora. Então, eu falei assim, eu preciso deixar um legado, né? E a minha mãe sempre falou que quando você tem um filho, você deixa uma pegada na terra, né? Sim. Falei, eu quero deixar uma pegada na terra, vou deixar o Jorge. Então, aí fez toda a programação, todo o pré-natal foi feito pelo SUS. No SUS, eles não fornecem, né, ultrassom convencional, o morfológico é só o convencional. O morfológico, geralmente, é só quando tem alguma alteração no exame, nenhum dos meus exames deram alteração. E sabe, quem passa pelo SUS sabe como que é feito o ultrassom, né? Você entrou, eles colocam lá, olha rapidinho, fala assim, olha, seu filho tá bem, acabou, vai embora. Então, não tem aquela atenção, né, para ver se realmente tá tudo certo, se tá tudo dentro dos parâmetros, como que tá o desenvolvimento da criança, não é 100%, né? Mas eu descartei qualquer coisa, qualquer hipótese, falei assim, Então, nos exames não veio sinalizando qualquer possível alteração. não tinha nada, nenhuma alteração. Eu tinha só a toxoplasmose, né, porque como eu tenho gato desde sempre, mas não tava ativa, né, então a toxo tava inativa, não ia gerar problema nem pro bebê, nem pra mim, então foi totalmente descartado. E aí fiz todo o pré-natal. Quando eu fui ganhar o Jorge, eu procurei algum hospital que fosse referência em nascimento natural, né? Hospital da Mulher? Hospital da Mulher. Aí falaram pra mim, vai lá no Hospital da Mulher, que lá é aquele parto humanizado, né? Que, na verdade, eu percebi que era um parto desumano, porque eu fiquei lá mais de 12 horas em trabalho de parto. E eu tentando trabalho de parto normal, né? Não tinha mais espaço pra dor. Eu tava já de 2 em 2 minutos de dor, de contração. Aí foram induzir o parto. Quando furaram a bolsa, quando estouraram a minha bolsa, viram que tinha sujeira, né? O mecônio. Aí falou assim, olha, tem mecônio. E aí já começou o erro. Porque quando tem mecônio, a primeira coisa que você tem que fazer já é mandar pra sala de cirurgia pra fazer a cesárea. Porque isso também gera um risco pro bebê, né? De contaminação, de ter paralisia cerebral. Tem vários problemas que gera, né? E não fizeram isso.
simplesmente Você continuou no trabalho de tempo? parto. Por mais 8 horas, que eu já tava já umas horas lá esperando. Gente, porque tem um Aí número depois mínimo, né? depois que viram o micônio, que estouraram minha bolsa, ainda me deixaram mais 8 horas. Meu Deus. Então, no total, foram quase 14 horas de trabalho de parto sem sucesso. Depois que eu já tava quase desfalecida, né? Eu sempre agradeço muito, eu sempre falo isso, porque se não fosse a ajuda do Pedrinho Botaro lá em Santo André, não sei o que teria sido de mim e do Jorge. Porque eu olhei pro Victor e falei assim, pelo amor de Deus, liga pro prefeito, pra vereador, pra senador, liga pro presidente, pra alguém, porque eu tô morrendo. A gente sente, né? Eu senti um frio. Sente. Eu senti um frio muito estranho, incomum. Eu senti que eu tava ficando fraca. Nossa. E aí ele ligou pro Pedrinho, pediu ajuda. Aí ele ajudou. E quando foram fazer o cardiotoco, o Jorge já tava com sinais reduzidos. Nossa. E a minha pressão já tava lá no topo. Eu nunca tive problema com pressão alta. Nunca. Mas ali tava me dando já eclâmpsia. Nossa. Aí fizeram a cesárea, e no momento da cesárea só continuou a violência, né? Porque quando o Jorge nasceu, ele nasceu com mielomeningocele, rota aberto. Então a coluna dele estava totalmente aberta ali na parte da L4, L5, no sacral. Não tinham visto isso? Não viram no ultrassom. Gente. Tava aberto, o tecido nervoso tava totalmente exposto, parecia um monte de macarrãozinho assim pra fora. Ai, gente, sabe, exposto. Os pés dele torto, também congênito, então ele parecia um Buda. Parecia um Buda mesmo, porque ele tava assim, nessa posição de lótus, com os pés abraçados e é um o no jeito outro. mais fácil de você detectar no ultrassom, né? Que a Sim. criança tem esse problema, né? Exatamente, mas não viram. Então ele jamais iria nascer ali no parto normal por conta da posição dos pés dele. Se o pé dele não tivesse daquela forma, até daria pra nascer. Ele não tinha mobilidade de espaço mesmo não pra tinha, conseguir, né? Não tinha, então ele não saía do lugar. Nossa, vocês quase morreram mesmo, então. Quase. E aí, quando ele nasceu, a anestesista olhou pra mim totalmente sem noção nenhuma e falou assim: você sabia, mãe, que o seu filho tem um tumor? Quando ela falou isso, a minha cabeça já explodiu, assim, eu pensei... Sozinha? Não, eu tava com o Victor, só que o Victor, nesse momento, ele já não estava mais na sala, porque ele quase desmaiou quando viu a deficiência do Jorge. Ai, meu Deus. Então, o enfermeiro teve que socorrer ele, levar ele pro acolhimento, pra dar uma água pra ele. E a pessoa sem qualquer noção... Me fala um negócio desse. A mãe, podendo mexer... Eu comecei a pensar, meu Deus, vou ter que fazer químio, rádio numa criança que acabou de nascer, meu filho vai morrer, já comecei a ficar... Nossa Senhora, gente. Por ali mesmo, né? Aí depois me deram o Jorge, né? Eu vi ele. Aí depois o pediatra veio conversar comigo. Falou que não era um tumor, que na verdade era mielomeningocele, que é uma malformação congênita, que pode ser por vários fatores, tem vários motivos por conta dessa má condição. Pode ser fator genético, que eu acredito que seja o meu caso, porque os 4 primeiros filhos do meu pai morreram com mielomeningocele. Os 4 primeiros, que é a espinha bífida, né? O pessoal mais antigo fala muito espinha bífida. Mas há mais de 50 anos atrás era difícil o tratamento. Então, os 4 primeiros filhos do meu pai, do primeiro casamento dele, faleceram com a mesma deficiência do Jorge. E, então, eu acredito que seja um fator genético também. E a questão da absorção do ácido fólico, né? Então, o meu organismo, acredito que não estava absorvendo ácido fólico da forma que deveria absorver, né? Mesmo tendo tomado desde o comecinho da gestação, não absorveu. Mas mesmo assim, ainda continuou, né? Aquela sucessão. Você usou droga? Você comia direito? Então, sempre é uma forma de tentar culpar a mãe. Você já numa situação... Pela deficiência do filho. Então, nem esperaram me fechar primeiro direito para começar a fazer as perguntas. Entender o que tava eu entendo que realmente tem que preencher um questionário, né? Mas tem que ter um pouquinho mais de humanidade para preencher, né, de sensibilidade. Pô, espera eu ir pro quarto primeiro, né? Espera eu estar melhor, em condições melhores primeiro para poder responder esse questionário. E não sair assim, já me metralhando ou aberta ali no centro cirúrgico. E uma bomba, né? Porque assim, você não tinha qualquer ideia do que estava acontecendo com o Jorge. E aí, de repente, você foi bombardeada por 1 milhão de informações, inclusive de uma primeira possibilidade de tumor. Sim. E aí você não teve nem tempo de pensar como que eram tratamentos e possíveis maneiras de conseguir acompanhar a doença, você já estava sendo fuzilada de perguntas, foi isso? Já estava sendo fuzilada de perguntas. Tanto que a minha temperatura demorou para subir. Nossa. Eu fiquei umas 8 horas ainda no centro cirúrgico, enrolada um saco térmico com umas bolsas de água quente para tentar regular minha temperatura para depois me colocarem no quarto. Então, mesmo assim, eu ainda sofri o risco de morte depois. Meu Deus. Foi bem complicado. Aí, logo em seguida, em 48 horas, o Jorge já fez a primeira cirurgia de correção, né? Quando eles fecham a coluna. Eles fizeram o fechamento. Já fizeram o fechamento, levaram pro Mário Covas. Mas até ele fazer o fechamento, ele tava o tempo todo na UTI. Ele ficou na UTI, NEL.
Aí de lá ele já foi pra UTI Neo do Mário Covas, onde ele fez a primeira cirurgia. Graças a Deus ele não nasceu também com a hidrocefalia, né? Porque quem nasce com mielo, a maioria vem acompanhado com a hidrocefalia, que tem que colocar uma válvula, né, pra drenar. Ele não desenvolveu. Mas a gente continua acompanhando, né? Ele sempre faz a medição da cabeça, do crânio. Agora, como ele já tá com 3 anos, então já fechou o crânio dele, né? Então, para conseguir diagnosticar a hidrocefalia, tem que ficar de olho nos traços. Então, se o olho dele começar a ter aquele sol poente, né? Ter pressão ocular. Então, sempre procurar um oftalmo para fazer os exames. Agora, não é mais só a cabeça, né? Porque a cabeça em si, ela não vai mais crescer da forma que deveria. Então, a pressão vai ficar mais interna. E aí gera outros riscos, né? Então, a gente fica sempre de olho nisso também. E quanto tempo ele ficou internado até vocês poderem ir pra casa? Nós ficamos 28 dias. Então, eu saí do Hospital da Mulher, fui pro Mário Covas e fiquei lá com ele 28 dias. Entendi. E plena pandemia, não podia receber visita, foi em 2021. 2021, mas no início, logo depois? Ele nasceu em abril. Ele nasceu em abril, então ainda não podia visitar, né? Não podia também trocar. Foi bem na época da segunda onda, né? Não podia trocar, não podia visitar, não podia nada. Então eu fiquei junto com ele lá, né? Ficamos sozinha? Sozinha. E vendo várias coisas, né? Então, tipo, tudo tinha crianças ao seu redor, você criança pensando, morrendo aqui, o meu filho aqui. Então foi bem difícil, né? Mas ele, depois dessa primeira correção, ainda continua abaloado, né? Ele tem um abaloamento bem grande ainda na coluna, que não quiseram mexer. A gente fez a última ressonância agora no ano passado, né, em dezembro, e foi constatado que tem um tecido fibroso no entorno, né? Então não corre tanto risco de pancada, de extravasar líquor. E como ele também é autista, né, que no ano passado nós recebemos o segundo diagnóstico, né? O primeiro diagnóstico foi quando ele nasceu, que foi da mielomeningocele, o pé torto congênito também. O segundo diagnóstico foi no ano passado, quando nós recebemos o diagnóstico do autismo dele. E a gente já percebia, assim, uns tracinhos, né? Na verdade, eu ainda ficava naquela negação. Será? Eu ficava na negação, ficava, não, que isso. Agora, o Victor, já não. Já tinha detectado. Ele já tinha percebido, porque ele começou a trabalhar com a Silvia Greco, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, antes do Jorge nascer. Então, o Jorge nasceu, ele já estava na secretaria. Graças a Deus, a Silvia, nossa, ela amparou muito a gente, ela deu todo o suporte, até porque ela tem o Nicolas, né, que é um rapaz com deficiência, ele é cego, também autista. Então, o Victor, ele já convivia ali com muitas pessoas autistas, né, então ele começou a perceber alguns traços do Jorge. E ele falava, amor, ele é autista. Eu, não, que isso, menino, tem meses, como é que você tá falando que ele é autista? Aí ele repara, ele fica assim, ele ficava assim mesmo, ele ficava assim com a cabecinha. E agora você também já consegue ver isso, né? Muito e agora eu começo a conseguir perceber mais fácil. Em outras crianças também, né? Sim, esses possíveis sinais. A gente fica com um feeling um pouquinho mais apurado, né? Depois que tem um filho com deficiência, autista, a gente consegue observar mais no entorno. E aí, como é que foi essa segunda notícia? A segunda notícia, pra mim, já tava um pouco mais tranquila, né? Então, que nem tem muitas mães de crianças que são autistas, que elas falam que ela vive o luto, né, quando recebe o diagnóstico do autismo. De a criança não ser uma criança neurotípica, de todas as possíveis coisas que vão faltar ali para que ela consiga ter o atendimento e a atenção que ela deveria, né? Sim, então, aí tem aquele luto da mãe, né? Porque a mãe vai ter que matar aquela criança que ela idealizou, né? Uma criança típica, né? A criança que corre, que brinca, que olha no olho, mas, mas também nem todo autista é igual. O Jorge, por exemplo, ele olha no olho. Ele é uma criança amorosa, ele abraça. Ele fica abraçando toda hora. Ele fala, mamãe, te amo. Ai, gente. Sabe? E ele começou a falar agora. E também depois que ele começou a falar, ele parece uma matraquinha, não para mais. Né? Que ele fez bastante fono, porque até os 2 anos e meio não falava nada. Só falava mãe. Era mãe pra tudo. Mãe, o pai, mãe, a avó, mãe, todo mundo. E aí, quando ele começou a fazer fono, agora ele fala bem, fala bastante, né? Ele também vai aqui na escolinha da Apraesp, então lá tem todo um suporte com ele, né? Tem TO, tem fono, tem tudo que ele precisa. Então ele conseguiu tá conseguindo desenvolver bem a fala, né? Ai, que bom. Mas mesmo assim a gente ainda fica com aquele medo, né? Porque a gente sabe que o autismo ele é aquela apoptose, né? Aquela morte dos neurônios que dá em alguns períodos que a gente tem. Então acontece umas podas neurais na nossa vida que acontece, acho que são 3 vezes. Com 2 anos, aos 7, depois lá pros 20, 25, até os 25 anos mais ou menos, acontece a terceira, né? Poda neural que a gente tem. Então eu fico, meu Deus, até os 7 anos, será que ele vai ter outra poda neural? Será que ele vai perder tudo isso que conquistou? Porque tem muitos casos que acontecem, né? Então, não sabia disso.
Tem é o autismo regressivo, uma coisa assim, o nome, se eu não me engano. Que é quando a criança está em um desenvolvimento, de repente vem uma poda que acontece, até com fatores ambientais, né, que também acabam acometendo, que ela perde a fala, por exemplo. Tem criança que tá falando, tá cantando, e para de cantar, para de falar, não fala mais, vira uma criança não verbal. Meu Deus. E aí eu fico, né, toda vez eu fico olhando o Jorge, fico monitorando, fico, será que ele vai continuar esse desenvolvimento que ele tá? Será que... Então, a vida de uma mãe atípica é sempre no será, né? É o medo sempre do futuro. E daí, Yuri, me explica uma coisa. Vocês descobriram que ele era autista aos 3? Aos 2. Ele tá agora com 3. Então, ele tá há 1 ano já fazendo esse atendimento. Tá 1 ano fazendo esse atendimento. E como foi esse acolhimento na rede municipal? Você conseguiu fácil esses acessos todos? Porque assim, né? Hoje, pelo que você disse, ele tá bastante bem assistido. Mas não é uma realidade fácil de ser conquistada, né? Não, e não é a realidade da maioria das mães. Eu falo que eu tive muita sorte por vários fatores. O primeiro fator, porque o Jorge, como ele já era uma criança com deficiência, já fazia acompanhamento com um neurocirurgião, então ele já fazia também físio, já fazia TO, né? Desde os 6 meses dele, ele já fazia várias terapias. E aí, em uma dessas terapias, ele com 5 meses, falaram, olha, o Jorge, ele tem uns traços diferentes, então a gente vai fazer TO com ele. Ele começou a fazer TO. Aí, na TO, falaram, olha, eu acho que o Jorge, ele tem alguns traços de autismo, né? É bom procurar também um neuropediatra. E quais foram esses traços detectados primeiro? As mãozinhas, né, que ele ficava fazendo assim, que são os movimentos estereotipados. A cabecinha, que ele ficava tremendo, ficava assim com a mão. O não falar, né? Então, o que você espera de uma criança com 6 meses é que ela começa a babá, bó, né? Fazer uns sons. E ele não emitia sons, né? Ele também nunca foi uma criança chorona, ele não chorava. E tem né? Tem crianças que choram muito. E tem ele que nada, não chorava. Ele só chorava pra mamar. E olha lá, ele não tem muita sensibilidade nos pés, né, por conta da mielo, mas ele também não tinha muita sensibilidade nas mãos. Se ele se machucava, se ele se cortava, ele não sentia com tanta facilidade. Então, era um outro traço também do autismo. A gente chamava ele, ficava Jorge. Ele não atendia de pronta, né, na hora que você chamou já olhar. Não, ele olhava depois de você chamar bastante, aí ele olhava. Então, já tinha alguns traços, né, que eles já estavam percebendo. Os hiperfocos também, né? Então, ele tem hiperfoco em bola, em carro, em roda. Na verdade, tudo que gira. Né? Tudo que gira é o hiperfoco dele. Então, ele fica ali, sempre pegando uma rodinha, uma bolinha, alguma coisa que fica girando para ele poder girar, movimentar. Foi um dos outros também traços. Aí, depois, quando ele foi crescendo, que eles foram acompanhando, né? Enfileirar, fazer castelinho com as coisas, né? E separar por cores. Então, a criança com 2 anos de idade, você não vai esperar que ela vai separar as coisas por cores. Ele separava, né? Ele colocava as cores de um lado, outras cores de outro. Ele enfileirava como se estivesse tudo no estacionamento. Para mim, eu ficava, ai, que bonitinho, ele tá brincando de estacionar. E não, ele tava enfileirando. Entendi. Né? A cabeça dele já estava funcionando Exato. numa velocidade diferente da sua. Já. Então, como ele já estava fazendo esses acompanhamentos, já estava fazendo físio, TO, já tudo na Praesp mesmo, lá tem a Thalita, que é neuro. A Praesp é incrível, né? Então, de lá mesmo, ele já foi para neuropediatra, já conseguiu toda... Você tem essas informações de quantas crianças de Mauá são atendidas pela Praesp hoje? Porque eu sei que é uma fila longa, bastante. né? São mais... É uma necessidade... É bem grande. É bem grande. Tem mais de 300 pessoas. Que estão. Agora, os que estão na espera deve ser bem mais. Bem mais. Porque é o que você falou, né? Você queria ser a voz da natureza e, de repente, você viu a importância de que as crianças atípicas também tivessem uma voz, né? Porque a gente não tem isso na Câmara os adultos, as mães, todo mundo, né? É que nem eu costumo falar, eu não quero ser a voz da pessoa com deficiência, eu não quero ser a voz da pessoa autista, eu quero apenas representar essas pessoas para que eles tenham voz. Exatamente. Eu quero que essas pessoas sejam ouvidas. Sim. Sabe? Nem que seja através de mim. Claro. Mas eu quero que essas pessoas saibam que elas não estão mais sozinhas. Que elas podem contar comigo pro que precisar. Porque a gente precisa disso, sabe? Eu não tive ninguém. Sim. Sabe? Então, quando o Jorge nasceu, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sabia mais ou menos o que eu tinha visto lá na faculdade. Porque biologia fala um pouco, né? Sobre embriologia, sobre algumas deficiências. Então, mas era coisas vagas, né? Era coisa na teoria. Na prática, é outra realidade. E eu não tive suporte, assim, nenhum.
Então, quando você tem uma mãe lá que acabou de ter um neném, a primeira coisa que ela tem que fazer é passar por psicólogo, independente se é típico ou atípico. E não existe isso, a gente não tem esse acompanhamento. Não, e muitas mulheres têm depressão pós-parto. Muitas. E quando é uma criança com deficiência, o índice é muito maior. E a gente não tem esse acompanhamento. Principalmente quando você é bombardeada, inclusive, na mesa de parto, a respeito de informações que você não consegue dar naquele momento. Não, nenhuma. Então, que nem o Jorge, ele ainda precisa de fisiatra. E você não conseguiu Eu não consegui, ainda não consegui até hoje na rede pública. Só tem no Luci Montoro e na ACD. O Luci Montoro e São Caetano. Só que o Luci Montoro, ele atende, né, o pessoal de Mauá, quando é encaminhado, já fiz o encaminhamento dele pro SER, Mas mesmo assim, só que até agora ainda não saiu, tem fila de espera. A ACD também, assim que o Jorge nasceu, já liguei lá na ACD, eu coloquei ele na fila de espera. Só que eles não atendem mais os municípios que não são de São Paulo. Então, o Mauá não é atendido mais. Entendi. É só o Luci Montoro, ele tá na fila também. Desde pequenininho, desde que ele nasceu, a gente já foi colocando ele nas filas, né? Pra gente ter o acompanhamento e o tratamento dele da forma correta, porque a gente quer que ele ande. Deixa eu te fazer uma pergunta mais em atitude de curiosidade mesmo. Como diabética, a gente vai descobrindo uma comunidade de pessoas que vão se apoiando muito, né? Pra que a gente consiga mais informações, consiga mais acessos. Para os diabéticos, a gente tem muita troca do tipo, gente, tô precisando de insulina tal, alguém tem, eu tô com caneta, tô com fitas, né, que a gente chama de professores destros, e a gente vai fazendo essa troca. Você conseguiu achar essa comunidade também? Foi fácil? Existe essa comunidade de amparo entre as mães e as famílias atípicas ou não? Foi um pouco difícil para eu achar, até porque eu não tinha muito tempo, né, eu ficava muito no hospital. Em muitas terapias, é que agora já deu uma desafogada, né? Porque antes o Jorge tinha que ir a cada mês, todo mês. Aí depois foi pra cada 3 meses. Aí agora, uma vez no ano, o neuro. Aí a cada 3 meses, o neurocirurgião. A cada 3 meses, o neuropediatra. Aí a cada 3 também uro. Aí tem gastro, tem muito tempo, ortopedista. Né? Aí você tem a parte de todas as terapias. Aí tem ainda as terapias, fono, físio, TO, tem tudo. Então, eu acabei ficando meio que sufocada de tanta informação que eu tinha que fazer ali. E eu não consegui procurar essas mães, ter essa rede de apoio. Né? Minha rede de apoio era minha mãe, que ela... Infelizmente, ela faleceu quando o Jorge fez 1 ano. Oh, meu Deus. E foi logo em seguida. Tipo, o Jorge fez 1 ano no dia 16 de abril. Minha mãe foi embora no dia 20 de abril. E foi assim uma coisa que eu falei, meu Deus, né? Gente! Minha rede de apoio foi embora. Mas graças a Deus eu também ainda tenho a minha sobrinha, minha irmã, né, meus irmãos. Mas essa rede de apoio de outras mães, porque eu sempre brinco, né? De outras mães eu comecei a conhecer agora. Agora. Só que assim, o que acontece? Eu percebo que tinha muitos grupos do autismo. Exato. Então, tinha muitas comunidades, muitos grupos das mães do autismo. Mas de pessoa com deficiência física, da mielo, não tinha. Tanto que, o Jorge, assim que ele nasceu, eu fiz o Instagram dele. Vocês podem até entrar lá, que é Jorge Vencer Mielo. Que é o Instagram dele. Assim que ele nasceu, eu já fiz esse Instagram, já exatamente pra procurar pessoas que tivessem a mesma deficiência dele. Pra conhecer algum adulto, pra saber do histórico. Ou as mães, né? Tanto que eu conheci uma mãe que ela é do Paraná. E ela foi a primeira pessoa que falou pra mim que existe a reposição de células-tronco, que ajuda muito no desenvolvimento da pessoa, só que aqui no Brasil é proibido, né? Então ela conseguiu fazer no Paraguai, pagando $15 mil. Tá. Então, assim, é uma coisa que eu falei, eu quero fazer. Depois eu vi e falei, dei aquela murchada, né? Falei, quem sabe um dia. Mas essa é a importância de você falar, que você não quer ser a voz, mas você quer ser aí essa mão de auxílio pra que eles tenham voz. E como a gente falou, né? Eu te perguntei se tinha, porque não há representatividade mesmo, né? Não tem. Parece que você vive dentro de uma sombra, né? A sensação que graças a Deus, a gente tem mudado muito, né? A visão disso. Mas eu já cansei de ouvir, por exemplo, que seria mais interessante para as crianças terem uma sala de crianças atípicas. E não é essa a realidade que as crianças precisam, né? Elas precisam ter a convivência com crianças neurotípicas, para que tanto as crianças neurotípicas como as atípicas tenham esse entendimento e acabem também melhorando aí todas as funções que ela tem, né? Sim, a gente precisa ter a inclusão, né? Para que todo mundo entenda que todos nós somos diferentes e crescer sabendo que todos são diferentes e respeitar a diferença dos outros, né? Que é difícil. A minha filha tem um amigo autista na sala e sempre quando eu converso com a mãe dele me emociona muito, porque agora o Eric está falando.
E ela falou pra mim, ela falou assim, eu tenho certeza, Paula, que foi a troca de escola e o acolhimento das crianças, porque ele não conseguia se sentir acolhido no grupo. E a partir do momento em que ele se sentiu acolhido no grupo, que as crianças brincam, que as crianças conversam, que as crianças falam, ele começou a falar. Então, assim, é uma super vitória nesse sentido, né? E aí Sim, demais. E é essa coisa que você falou, você está encontrando agora essa rede de apoio. Você acha que você trazendo isso, E ainda mostrando é uma essa rede de realidade... apoio ainda meio que falha, né? Porque é mais de troca de informação. Uhum. Mas a mãe precisa muito mais de uma troca do que uma troca de informação. Né? A gente precisa ter um local onde a gente realmente tem um acolhimento, Sim. né? Onde a gente possa deixar os filhos da gente para que a gente possa fazer outras coisas. Sim. Né? Nem que seja sentar no sofá sozinha e ficar parada. Não, e entender que o seu filho pode ser atípico, mas você é uma mãe atípica, mas a ideia é que ele pode viver uma vida normal. Exatamente. Né? Dentro das limitações que ele vai enfrentar por problemas físicos, ele vai ter um acolhimento, uma convivência normal. Falta um pouco disso, né? Que você estava falando, né? As pessoas olham pra você do tipo, ai, tadinho, né? Falta muito disso, porque a gente vê, alguns olham, fica, nossa, ai, tadinho, outros já olham, né, com aquele olhar maldoso, né? Do tipo, nossa. Né? Tipo, nossa, o que será que aconteceu? Será que ele nasceu assim? Foi acidente? Foi espancado? Sabe, tem uns tonzinhos também de maldade que a gente sente. Sim. Outro dia mesmo na fila, que nem o Atacadão e o Açaí, eles têm uma fila que é fila preferencial para pessoa com deficiência, idoso, gestante, quem tá com criança no colo, e realmente é preferencial. Nesses caixas, eles não atendem pessoas que não estão enquadradas dentro do preferencial. E aí eu cheguei lá, tô com o Jorge, né, tava com ele no colo, porque a gente não tinha cadeira ainda, eu peguei uma emprestada na Praesp até a dele ficar pronta, porque é outra coisa também que demora pra sair no SUS. Se a gente for comprar, tem que pagar aí em torno de 7 a 8 mil reais, dependendo da cadeira, ainda mais a dele que tem que ser adaptada, porque tem uma displasia de quadril. Então não tá na fila do SUS também, pra sair a cadeira dele de rodas, né, então eu peguei uma emprestada. Então eu tava lá com ele no colo, ele de órtese, então o pessoal sabe que é uma criança com deficiência, porque tem com órtese nos pés, né? E aí tinha um cara na nossa frente, a mulher se negou a atender ele, falou assim, olha, aqui é né, eu não posso atender. Eu sei que ele olhou pra nossa cara assim, olhou pro Jorge e falou assim, eu esqueci que aqui era a fila pra quem é terminal de câncer. Ai, gente. Nossa, aquilo veio uma pancada, assim, sabe, que a gente não conseguiu, ficou até sem reação de responder. A gente não espera que as pessoas sejam maldosas nesse grau, né? A gente olha e fala assim, meu, não é possível. Eu não ouvi isso. Sabe? Então, pra eles, a pessoa preferencial sabe, é uma coisa surreal o que as pessoas pensam, né? Não sei o que passa na cabeça das pessoas. Mas as pessoas olham assim, né? Mas, claro, também tem outras pessoas que já são mais Mas ainda é uma caminhada, ainda é uma caminhada solitária. É uma caminhada totalmente solitária. Porque que nem eu tava falando mesmo da própria rede de apoio, né? Eu não tinha esse conhecimento das redes de apoio, dos grupos das mães atípicas, até porque a deficiência física ou outras deficiências não tem esses mesmos grupos. Mas depois do diagnóstico do autismo do Jorge que eu comecei a conhecer outras mães. E aí tinha outras deficiências, tem síndrome de Down, tem paralisia, tem todas juntas, né? Mas os primeiros grupos foi do autismo, que eu percebi que é uma comunidade realmente bem firme, onde elas realmente se apoiam, só que se apoiam nessa questão da base da informação. Uma troca informação com a outra. Não aquela coisa de tipo, vamos tomar um café, não. Vamos levar as crianças para... Não tem. Difícil. Por isso que a gente até desenvolveu, né, um grupo de passeios, que é o Passeios Inclusivos, onde a gente leva as crianças para passear. Quem coordena. Sim. É claro que agora a gente vai ter que dar uma parada, né, por conta da campanha. A gente não vai poder mais levar até acabar a campanha. E também até voltar às férias, né, que é quando tiver de férias de novo as crianças, a gente consegue levar para os passeios. Mas a gente tava levamos pro Carnaval Inclusivo. O de Santo André? Não, foi lá de São Paulo mesmo. Ah, que legal. No Sambódromo. O Vitor segue trabalhando com a... O Victor segue trabalhando com a Silvia Greco lá em São Paulo. Então, muitas informações, inclusive, a Silvia me ajuda muito. Ah, que bom, né? Ela me ampara bastante. Não só a Silvia, mas também a Andrea Werner, a deputada do PSB, que ela é muito ativa nessa causa, né? Porque o filho dela, ele é autista nível 3 de suporte. Ela é uma mulher atípica também, porque ela descobriu o autismo agora, depois do TEL, né? Depois que ela teve o diagnóstico do filho, que ela conseguiu ter o diagnóstico dela também. Então, é bacana que muitas mulheres também começaram a depois procurar o diagnóstico delas para se conhecerem melhor, que isso também eu acho bem legal. Então, essas são mulheres que me inspiram e que me ajudam, né, de alguma forma, nem que seja com alguma informação, ou que seja, não, vamos aqui, vamos ali, ó. Vamos lá, e realmente de pegar e falar, vamos.
Porque não só trocar informação, tem que pegar mesmo na mão e falar, vamos lá, gente. Porque se a gente não for, não vai sair disso. Aí vou tentar não parecer invasiva e parecer que eu estou culpando, não isso, mas dentro disso, dessa realidade que você vive, como é que é pra você sair e fazer campanha? Porque campanha é muito exaustivo. Bastante. Campanha é uma coisa que você tá de manhã até de noite, de madrugada e não para. E é uma rotina que você tá tendo que acoplar também junto com a maternidade, né? Sim. É que nem eu falo, né? A política pra mulher já é diferente. Já, bem diferente. Porque a mulher, ela não é amparada de verdade na política. A mulher, ela é sempre usada só como escada em todos os partidos pra poder fazer os homens. O coeficiente isso eleitoral e acabou, né? Exatamente. Mas eu não sou assim, eu não gosto de ser assim. Eu gosto de realmente abraçar a causa e ir pra luta. Então, se não for pra fazer bem feito, eu acho melhor nem fazer. Tá certo. Mas como que a gente consegue fazer sendo mãe? E mãe atípica ainda? É diferente. Então, eu não tenho aquela mesma facilidade dos homens de sair de casa 8 horas da manhã e voltar só meia-noite. Eu não consigo. Então, eu tenho que acordar cedo, arrumar as coisinhas do Jorge. Aí, eu dou café pra ele, cuido dele primeiro. Aí, depois coloco ele na escola. Aí, depois, eu vou pra algumas reuniões. Aí, eu faço uma reunião aqui, faço uma reunião ali. Aí, que nem hoje mesmo que eu tô aqui, eu já pedi pra minha sobrinha buscar ele pra mim na escola. Sim. Que aí é onde entra a rede de apoio real. Sim. É assim que funciona. Ela vai, busca ele na escola, fica com ele até a hora que eu vou pegar ele. Mas eu também não gosto de me ausentar muito. Sim, claro, né? Então, eu pego ele e já vou pra casa. E aí, eu vou fazendo mais na internet mesmo. Mando mensagem pra uma mãe aqui, mando mensagem pra outra mãe ali. A gente faz uma chamada de vídeo, a gente vai conversando, a gente vai tentando entender qual que é a dificuldade, a necessidade de cada uma, pra gente conseguir desenhar o que a gente precisa pra nossa cidade, né? Mas eu não abro mão do Jorge. Em primeiro lugar, é ele. Em segundo, é ele. Em terceiro, é ele. Sempre. Quando a gente é mãe, Exato. Mas assim, a política a gente vai fazendo de outra forma. Sempre... Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, que ajuda muito, né? Então, eu consigo fazer um vídeo, postar no Instagram, mandar pras mães, falar, olha, manda para o maior número de mães possível. A gente consegue fazer uma chamada pelo WhatsApp, fazer uma reunião pelo Google Meet. Então, as redes sociais, elas ajudam bastante a gente, hoje em dia, como mãe atípica, a fazer campanha. É um desafio maior ainda, né? É um desafio maior ainda, porque enquanto eu tô fazendo isso, os homens estão lá na rua, no cara a cara, falando com um aqui, falando com outro ali, no aqui no futebol, indo lá, não sei aonde, no barzinho. E a gente não consegue. Não. É uma disputa meio desleal. Eu imagino. Sabe? Só que a gente tenta, né? E eu vou tentando fazendo dessa forma. O Jorge, ele gosta de reunião. Ai, que bom. Pronto, sabe? O Jorge vai ser político também. Ele nasceu já na política, né? Então, eu falo que um dia ele vai ser presidente do Brasil. Eu acho. Jorge vai Minha ser filha fala o a mesma presidente, coisa. Jorge. Vou apresentar os dois, porque eles podem ser presidente e vice. É, pronto, vamos fazer uma chapa aqui. Já dá pra fazer uma chapa. Porque ele gosta, sabe? Que então, às vezes, isso, quando é alguma reunião, que é em casa de algumas mães, que vai ter criança também. Então, como também são mães de autistas ou mães de crianças com deficiência, é legal, porque aí eles já brincam juntos, né? E aí eu levo ele, tomo um café junto também. Aí dá pra levar. Eu não levo quando é alguma coisa assim que eu sei que é muito cansativa. Muito barulho pra ele, como é? Antigamente ele não gostava. Agora já tá mais acostumado. Já tá um pouco mais acostumado. Então, antigamente, até tipo palma de parabéns, ele não gostava. Agora, escuto parabéns, é onde a gente fala a importância do diagnóstico precoce, né? Que depois do diagnóstico precoce, ele já começou a fazer também todas as terapias já precoce, então agora ele consegue estar um pouco mais sociável, né? Uma coisa que ele não olhava pra ninguém, não falava oi pra ninguém, né? Agora não, agora ele já fala oi pra todo mundo, ele fala olá. Ele não pode ver uma muvuca que ele quer ir. Então, quando teve a convenção agora no dia 26, ele foi comigo. Mas ele não quis ficar comigo. Ele saiu com a cadeirinha dele, ele saiu tocando a cadeirinha de roda dele sozinho e foi lá pra área PCD. Ele foi sozinho pra área PCD. Eu olhei e falei assim, gente... Jorge, você tá muito independente. Não, mas ele é muito independente. E as pessoas olham pra mim e falam assim, você dá essa autonomia toda pra ele? Eu falei, tem que dar. Tem que dar essa autonomia toda pra ele, porque eu não sou eterna. Sim, e uma coisa que eu sempre converso muito com as mães é que a gente tem que trabalhar o futuro, porque no futuro a gente não vai estar aqui. Sim. E as residências inclusivas para adulto com deficiência não é tão legal hoje em dia, sabe? A gente precisa ter lugares, residências inclusivas que realmente façam algo diferente para a pessoa com deficiência quando ela é adulta e quando não tem mais a família, né? Porque quando a mãe morre, ninguém quer cuidar. Tanto que o maior medo de todas as mães é esse. Você fala com qualquer mãe atípica, qualquer uma, que ela vai falar que o maior medo dela é morrer
e não ter com quem deixar o filho. Quem vai cuidar, né? Sabe, isso é uma coisa muito injusta. Sabe, Triste. A gente não pode nem morrer em paz. Meu Deus. Sabe, então a gente precisa estar trabalhando hoje aqui na questão da inclusão e da acessibilidade da pessoa com deficiência, do autismo, para que lá no futuro ele tenha realmente um futuro acessível, para ele conseguir fazer as coisas sozinhos pra e que ter ele seja autonomia. presidente do país. Exato, e ele vai ser presidente. Eu tenho certeza que vai. já tá político, já com 3 anos. Ele tá, totalmente. Ele gosta, ele bate palma. Ele vai junto. Ele vê meus vídeos, assim, ele fala, mamãe! Daqui a pouco ele vai começar, mamãe, tá bom? Não, mãe. Mamãe. Eu acho que ele fala mesmo, viu? Espera pra você ver se não vai falar. E aí você falou de que você começou com esses passeios inclusivos. Como que funciona? Como é que vocês escolhem os destinos? Quem é que participa? Como é que é feito tudo isso? A gente procura o destino onde é gratuito para pessoa com deficiência. Inclusivo, né? Inclusivo, né? Então, precisa realmente ser inclusivo para que a pessoa possa estar ali. E acessível, né? Porque às vezes a gente chega num lugar não tem uma rampa de acesso, ou não tem um piso tátil para pessoa que é cega, ou não tem um intérprete de libras para pessoa surda. Então, tem que ser um lugar que realmente seja acessível, né? Então, a gente procura toda essa estrutura. Então, às vezes vai, por exemplo, é o Museu Catavento. Toda terça-feira é gratuito para a população. Então, a gente tenta já marcar de terça-feira, porque a gente sabe que é gratuito, e a gente consegue ir. Porque se não for gratuito, a criança não paga, mas a mãe e o pai vai ter que pagar. E a maioria não tem condição, porque a maioria vive de BPC, vive de LOAS, vive de benefício, e não consegue nem ter uma renda extra, porque se tiver uma renda extra é cortado. Entendi. Sabe? Então, é complicado fazer algum passeio assim que a pessoa tenha que pagar. Aí a gente vai atrás de parceria de transporte, a gente vai atrás, vai pedindo pra todo mundo. Aí quando alguém cede, a gente consegue conseguir o transporte, aí a gente consegue ter o lugar, aí a gente marca e vai. Então E tudo isso sem apoio. Você sem que faz. apoio, a gente aí, vai fechou o procurando. ônibus, como é que você consegue? Aí você pede pela prefeitura? Não, a gente vai atrás pra fechar, a gente vai procurando parceria. Procura parceria na prefeitura, procura parceria com um transporte particular, vai procurando parceria. Quem fala assim, o primeiro que fala assim, eu topo, eu levo. E quantos passeios vocês já fizeram? Nós fizemos 4. Ah, que legal. Nós fizemos 4 passeios. Aonde vocês já foram? Nós fomos no Carnaval Inclusivo, lá em São Paulo. Aí no outro carnaval também, inclusive, mas foi do Bloco do Fico, que foi ali do Independência. Aí foi no Parque do Ibirapuera, naquele que tava tendo uma doma lá, que tinha umas bolas gigantes, que foi bem bacana. E um outro piquenique também no Parque do Carmo, né? Então a gente foi fazendo alguns passeios, assim, inclusivos, né? Claro que hoje em dia tem mais mães, né, que eu conheci, que estão entrando no grupo ainda, que não participaram desses, mas eu espero que nas próximas elas possam participar também com a gente nos outros passeios. E você sempre tá levando as mães de Mauá, ou vocês têm uma... Não, a gente manda no grupo se a pessoa... Bora. A gente só marca um ponto de encontro. Claro. Então, conseguiu chegar no ponto de encontro, aí a gente vai. A prioridade é de Mauá, porque é mais fácil, né? A gente já mora ali. Sim. Então, tanto que o ponto de encontro é sempre naquele posto de gasolina na frente ali do shopping, que é grande, né? Então, tem um espaço pro ônibus parar. E aí, a gente consegue chamar as pessoas para irem. Mas, claro, se for alguém de Ribeirão, de Santo André, quiser ir também, Sempre não tem problema. aceita, Pode ir também sem problema nenhum. E aí você falou também do canabidiol. Sim. Ele usa canabidiol? Ainda não. Tá. Ainda não, mas eu já tô começando a estudar a possibilidade de começar a dar pra ele, né? Por conta até da seletividade alimentar, pra ajudar um pouco, ele tem. O que ele come? Só come o quê? Ele já tem a alergia ao látex, né? Por conta da mielo. Então tem muita coisa que ele não pode comer que tem látex. Mas o que ele pode comer e que ele quer comer é difícil. Então, que nem a maioria. Eu tento, coloco lá, coloco arroz, feijão, coloco tudo. Aí ele não quer. Ele quer comer só o arroz branco. Pra comer o feijão, verdura, essas coisas, eu tenho que bater. Não, mas você tá bem ainda, viu? O da minha amiga, ele come só o... Como chama aquele que a gente pegava na escola? Que era aquele leitinho de soja. Esqueci como é que chama. Ah! Nossa, a Mup é uma delícia, né? Então, aí eu falei pra ela, mas eu não consigo. É o que ele come de café da manhã. Como é que eu tiro isso? É difícil. É difícil. Ele não come pão, não come... Pão agora que ele tá comendo pão, mas e pão aí, sem nada. O canabidiol ajuda com a seletividade. Ajuda na seletividade, né? Porque vai abrindo o apetite da criança, na sensibilidade. Porque nós temos o sistema endocannabinoide, né? Que é no nosso corpo. Não tinha ideia. Então, todo o nosso corpo, ele produz cannabis. O nosso corpo produz cannabis. Né? Produz o endocannabinoide, produz o canabinoides. Então, quando a gente tá em desequilíbrio e utiliza o canabidiol, ele vai ajudar a equilibrar, né? O que tá desequilibrado ali. Então, o desequilíbrio é em questão sensorial, vai ajudar a equilibrar. O desequilíbrio é no sono, é na fome. Qual que é o desequilíbrio? Então, vai equilibrar.
Claro que é tudo questão de dosagem. Claro. Né? Então, vai ter que fazer a formulação, tá ministrando, não tá surtindo efeito, volta no médico, ele vai ter que fazer uma outra dosagem, vai ter que refazer, colocar um pouquinho mais de THC, um pouquinho mais de CBD, colocar CBGN. Então, tem várias composições ali que tem que saber fazer a administração correta, a quantidade de gotas que você dá por dia, de ml, né? Então, não é assim, eu dei hoje, já não deu efeito, não quero mais. Entendi. Né? Que a maioria acontece isso. Fala assim, eu dei, não surtiu efeito, não quero mais. E você chegou a conversar com, por exemplo, o Caio França, que está com o projeto? Vocês foram recebidos? Sim, eu fiz parte da bancada da cannabis, né? Que ele legal. criou uma bancada canábica com vários pré-candidatos a vereadores de todos os lugares do Brasil e de vários partidos. Então, foi super partidário, não foi só do PSB. Então, participei do curso que eles fizeram lá também. Inclusive, fui lá receber o diploma na semana passada. Foi bem legal. Então, já conversei, sim. A gente conversa bastante sobre isso. A gente precisa expandir. Inclusive, em Mauá, aqui no ABC, na verdade, eu não encontro uma associação que tenha... com que trabalhe com cannabis aqui, eu procurei, não encontrei. Então, a gente precisa disso também, né? Até para dar um suporte para as próprias mães que querem fazer o uso, que não sabem como fazer ou não sabem como tirar o HC, né, o habeas corpus, para fazer o plantio em casa também. Então, tudo é muito burocrático, né? Então, a gente precisa sempre fortalecer e nutrir as mães de informação e levar para elas para os lugares corretos, onde elas consigam ter acesso. Sim. Né? Porque você ter o acesso no SUS, hoje em dia são só 3 patologias contempladas no SUS. Né? Gravei e mais 2 que eu não lembro agora o nome, mas todas elas vêm acompanhadas de crises convulsivas severas. Sim, né? e além disso, existe tanto, porque você encontra também na farmácia, mas ele não tem o mesmo desenvolvimento, né, Não, é totalmente diferente, não, né? totalmente diferente. Tanto que a maioria São importa. Paulo não tem nenhuma associação. Aí eu falo isso com propriedade, porque pelo TDAH eu fiz o uso do canabidiol. E quando você acha as associações, a maioria já não aceita mais associados porque não consegue atendê-los. Sim, tá muito cheio. É também um desafio grande. Por isso que eu te perguntei como é que tava esse andamento. Tá bem difícil, porque assim, se você tá dentro dessas 3 patologias, você consegue acesso. Você entra em contato com a Secretaria Estadual, né, da Saúde, envia lá todos os documentos que eles pedem, e aí depois de alguns meses, alguns dias, eu falo meses, né, porque às vezes tem essas burocracias, tem essas burocracias, né, mas a pessoa recebe depois em casa, começa a receber tudo certinho. Quando não, que nem questão no autismo, da fibromialgia, na epilepsia, no Parkinson, no TDAH, a pessoa quer fazer uso, aí a maioria tem que judicializar, tem que entrar com processo, é muita burocracia, é muita dor de cabeça, requer muito tempo, às vezes requer dinheiro também que a família não tem. Então, tudo é muito difícil, principalmente para as famílias que são mais com a renda menor. Sim, que é a situação de Mauá, né? Que é a situação de Mauá. 35% das famílias vivem com R$500 por mês. Sim. Então, é algo assim que não tem como a gente olhar pra essa mãe e falar assim, você já deu canabidiol pro seu filho? Mas por que você não dá canabidiol pro seu filho? Sendo tá que não tem de água, né? Como assim? Sabe, mas não tem uma estrutura Sim. pra que essa pessoa consiga ter o canabidiol, não tem um suporte, né? E a gente precisa desse suporte. A gente precisa que o cannabis medicinal no SUS realmente seja amparado para todas as outras doenças, as outras deficiências. E da Yuri, as outras mesmo, patologias. Né? É da Yuri. Tá. E da Yuri, me diz uma coisa. Você, com essa convivência maior que você conseguiu agora, você tem sentido uma certa resistência quando a gente fala isso com as mães, sobre o canabidiol? Em Mauá, você viu alguma procura? Você tem essa intenção de levar essa bandeira para que consiga trazer isso para o SUS, principalmente em Mauá? A bandeira a gente já traz desde 2020, né? Desde 2020. Já tá quem puxar lá no histórico, eu até deixei lá já também salvo que a gente tinha colocado que era trabalhar cannabis medicinal no SUS desde 2020, né? Mas a gente tá assim com essa bandeira desde sempre e vamos continuar e ampliar. Né? Tem muitas mães que fazem uso já em Mauá, assim, do canabidiol. Que legal. Você já está em contato com elas? Já, temos bastante. Inclusive, tem até o Leandro, que ele é enfermeiro canábico lá em Mauá, que ele ajuda bastante também, sempre quando a gente precisa tirar alguma dúvida, alguma informação, porque ele ajuda a trabalhar com a dosagem, né? Sim, eu não me adaptei. Não adaptou, né? Não. Ele ajuda a trabalhar com essa parte, né, da dosagem. Então, a gente sempre tenta procurar, mandar pra ele, falar com outras pessoas. Então, tem algumas mães que não tem essa resistência, né, e já fizeram uso,
pararam por conta disso, né? Que não tem essa, não fez efeito, então não quero ministrar mais. Mas o efeito é por vários fatores, né? No meu caso, na verdade, foi mais por conta de... A gente não conhece, né? Quando a gente fala das contraindicações ou dos efeitos... Esqueci como que a gente fala quando alguma coisa faz mal na medicação. Efeito colateral, Isso, né? Eu sentia muita dor de cabeça. Porque como a ideia dele é atrasar a maneira como o meu cérebro tá queimando ali tá indo muito a rápido, dopamina, né? eu sentia muita dor de cabeça de precisar ficar no escuro. Então, assim, eu falei, doutora, eu não aguento mais, porque de 31 dias, às vezes 24 eu tô ficando com uma enxaqueca muito forte. Aí ela falou, mas será que é? Vamos parar um pouco? E quando eu parei, eu percebi que era. Ela falei, eu brincava, assim, a sensação que eu tenho é que o meu cérebro tá tentando puxar freio de mão de uma vez, assim, e eu tava com dificuldade nisso. Então eu não me adaptei, mas conheço muita gente que realmente é a diferença na vida, inclusive né? tem mães que fazem uso há muitos anos já e conseguiram fazer o desmame dos filhos de medicações tarja preta, assim, Sensacional. que infelizmente, né, faz muito mais pior do que fazem muito mal para a saúde da criança, né, causa uma dependência química muito grande. Então elas conseguiram fazer o desmame dessas medicações, hoje em dia tomam só o canabidiol e consegue tá bem. Né? Mas também tem algumas que não tem um efeito muito legal, aí elas param, voltam para as medicações convencionais, né? E varia muito de organismo, né? De pessoa para pessoa. E aí no Jorge você não conseguiu nem fazer esse teste ainda. Não, no Jorge eu ainda não fiz, porque como ele tá com 3 anos, né? Ele não tem tantas crises sensoriais que nem a maioria das crianças, legal. Então as crises que nem ele não gosta de blusa de frio, não põe blusa de frio. Nem aberta. Em casa ele quer ficar pelado, não, nem aberta. Então eu coloco nele uma camiseta assim de manguinha comprida. Ai, gente, que difícil. Né? E aí quando tá quando tá muito frio, eu ponho a blusa no choro mesmo. Ah, meu Deus. Vai na base do choro e aí depois ele vai se acostumando, mas ele não gosta. Então ele quer ficar pelado. Mas que nem crise indígena. Às vezes ele tem algumas crises sensoriais por conta da audição, aí ele começa a chorar, gritar, se bater, me bater, mas não são constantes, né? Uma por dia, ou às vezes uma a cada 2. Então eu não vi ainda a necessidade de ministrar nele nenhuma medicação, nem risperidona, nem canabidiol, nem nada. E ele tem melhorado com o atendimento todo que você tem. Ele tem melhorado bastante. Né? Até por conta das próprias terapias já têm ajudado bastante ele, né? E dentro dessa plataforma toda de você querer auxiliar que os atípicos tenham voz, quais são os principais projetos que você acha que são importantes a gente discutir em Mauá? O principal foco é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que a gente precisa com urgência para Mauá, né? Até porque nós temos quase 500 mil habitantes, e se for puxar nos dados da ONU, são quase 50 mil pessoas com deficiência. É muita gente. Muita gente. Né? E eles precisam ter uma secretaria da pessoa com deficiência. A gente precisa ter mais acessibilidade em todos os quesitos, principalmente ali naquela CPTM, a central. Né? Guapituba já tem uma dificuldade, ali no Capoava também tem outra dificuldade. Eles fizeram uma acessibilidade meio boca. Que não atende como deveria. Não atende como deveria, porque tem acessibilidade atitudinal, né, que falta muito nas pessoas, que é da atitude que a pessoa tem, e tem acessibilidade arquitetônica, né? Então eu tentei ver lá na Guapituba a acessibilidade arquitetônica e acabei sendo barrada na atitudinal, porque a atitude que a mulher teve ali não foi legal. Ela poderia ter falado assim, olha, tem uma rampa, coloca nos trilhos, que também não é legal, mas pelo menos, né? Malemar tem, e passar. Não, ela simplesmente falou que não tinha nada, então eu subi de elevador até a plataforma ali do guichê, da bilheteria, e depois tive que dar toda a volta com ele no colo e o Victor levando a cadeira de rodas pra gente conseguir ter acesso a outra plataforma. Né? Então, a atitude dela não foi bacana. Eu acho que foi má vontade ou preguiça, sei lá. Porque hoje ele é um bebê, né? Mas ele vai crescer. Exato, ele vai crescer. E se ele quiser sair sozinho, ele precisa... Exato. Agora, na central ali mesmo, não tem nada de acessibilidade. Não tem uma rampa, não tem um elevador, não tem nada. Então, quando chega lá um cadeirante, ou uma pessoa com mobilidade reduzida, um idoso, gestante, que tá com a barriga públicos muito grande, você chegou a fazer um levantamento? Nada? Tem poucos. Não tem. A escola que ele estuda tem? Naquele estudo tem, porque é na APRAESP, né? Então lá já é totalmente feita para pessoa com deficiência. Mas eu coloquei de lá exatamente por causa disso. Porque eu procurei escolas municipais e como ele ainda não estava com cadeira de rodas, ele não tem ainda cadeira de roda, falava assim, não pode porque não tem cadeira de rodas.
você vai ter que esperar ficar maior. Ai, né? gente. Porque ele vai ficar se arrastando no chão. Então, mas desculpa, eu te atrapalhei. Então, a gente a acessibilidade é uma bandeira importante. Acessibilidade é uma bandeira super importante. Então, é a questão da Secretaria da Pessoa com Deficiência, brigar por ter acessibilidade em todas as escolas, né? A saúde também, porque a gente não tem medicação na saúde, muitas vezes falta. Não tem fisiatra, né? Nós não temos neuropediatra. Então, tudo isso a gente precisa com urgência, né? Fizeram o chamamento para o neuropediatra, só que eu não sei o que acontece que neuro não quer ir. Gente. Não sei se é por causa do valor, não sei. Eu não sei o que acontece. Sabe? Então, eles vão tentando desatolar, mandando para a fundação ou mandando para algum outro lugar. Às vezes, a gente consegue com uma parceria com uma amiga querida, a Yolanda, ela sempre me ajuda quando precisa de algum neuro, ela manda pro neuro lá de São Paulo. Mas também já tá atolado, né? Já tá sufocado também, não cabe mais. Então, a fila fica aí um ano de espera. Então, é muito tempo. Sim. Né? Ficar um ano esperando, pra uma ficar criança, 2 anos, não tem condição. Não, como você disse, né? Precisa perder a cognitiva. É um susto, numa dessa, você perde muito mais do que deveria, porque você perdeu aquela janela de manter, né? E a gente perde mesmo, né? Infelizmente. Então, a gente precisa com urgência ter esse neuropediatra atendendo no SUS. Né? E a gente precisa de várias outras questões, que a mulher mesmo, como eu estava falando, acabou de ter neném, a gente precisa ter acompanhamento psicológico. Sim. Então, por que não coloca um psicólogo em cada UBS? Sabe, as pessoas falam, não, mas tem. Não, não tem. Fala que tem, mas não tem. Eu falo isso porque eu uso o SUS. Então, se tivesse, eu saberia. Sabe, se tivesse, a minha sobrinha não estaria aí há quase 2 anos esperando por um psicólogo, depois que a minha mãe faleceu, que ela viu a minha mãe morrendo. Ai, gente, então, ela ficou com a cabeça, né? Ela começou a ter várias crises de ansiedade. Aí eu falei pra ela, assim, olha, você vai ter que procurar um psiquiatra, depois um psicólogo, pra fazer um tratamento. Só que não teve, ainda. Não teve. Aí o que a gente conseguiu foi psicólogo remoto, né, online, que são de faculdades que fazem que prestam esses programas, mas só. Sabe, não é algo totalmente eficaz, porque a pessoa que tá sensível emocionalmente, ela precisa ter um amparo pessoal ali com a pessoa, olho no olho, né? E a gente não tem. Então, a gente precisa ter esse amparo também para as mães, né? Então, a nossa maior luta é essa, porque a gente tenha, de fato... Depois dessa secretaria da pessoa com deficiência, a gente consegue trabalhar políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência em todos os outros lugares. Imagino. E aí, se a gente quiser te achar nas mídias sociais, conhecer um pouco mais, visitar, como é que Pode entrar, só colocar lá Daiuri Priolean, que já vai aparecer, né? Tá. Pode colocar também o do Jorge Vencermiello, que vai aparecer o dele também. Uma curiosidade que eu trouxe aqui um encarte, deixa eu que ver. esse aqui é da pré-candidatura. Uhum. Aqui você vê que tem 2 QR Codes. Sim. Um QR Code vai direto para nossa rede social e esse outro aqui é acessível para cego. Ai, que legal. Tudo com as audiodescrição. Então, a pessoa, quando é uma pessoa cega, a gente sempre instrui, né? A gente ajuda a pessoa a apontar o telefone dela aqui. Aí ela vai estar ciente em tudo que tá passando, que tem nesse encarte. Muito legal. As nossas redes sociais também são totalmente acessíveis, então a pessoa que é cega, ela consegue também ter acesso a tudo que está sendo descrito, seja em imagem ou seja em vídeo. Muito legal. Os vídeos que a gente faz também, a gente sempre tem intérprete de Libras ou pelo menos uma janela com a legenda para que as pessoas surdas também tenham acesso. Então, quando a gente fala sobre trabalhar a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, são todas as deficiências. A gente eu não posso olhar só a deficiência física do Jorge, ou olhar só o autismo dele, e esquecer que existem outras pessoas com deficiência que não saem de casa porque não tem um mínimo de acessibilidade para essas pessoas. A gente não tem um farol sonoro. Sim. Uma coisa tão Lá em Mauá simples. nós temos 2. Né? Não, agora são 3. Que é um na frente ali na frente do shopping. Sim. Aí tem outro que fica ali perto do UPA do Magine. Sim. Ali naquela nova via. Sim. E outro perto do terminal Itapeva. Aquele que foi reformado recente. E lá tá totalmente acessível esse terminal. Tem piso tátil, tudo seguindo a legislação, né? As normas a norma da ABNT. Sim. Então tá tudo certinho dentro dos padrões. Lá tá bem legal, então acho que todos os lugares deveriam seguir o exemplo e fazer a acessibilidade de fato sair do papel, né? Eu acho que a gente devia ter um representante como você na Câmara de Mauá. Eu também acho que a gente precisa também de mulheres lá representando para lutar por políticas públicas para nós mulheres, que também tá faltando ginecologista, tá, gente? Tá faltando ginecologista. Então a gente precisa de políticas públicas tanto para pessoa com deficiência quanto para as mulheres também. Vamos lá, mães. Você sabe quando eu tava grávida, que minha filha agora tem 6 anos, sabe quando eu tava grávida? Eu fui tomar uma vacina no posto, acho que era DTP que a gente toma, né? E tinha uma menina grávida de 7 meses falando assim, gente, eu vim marcar o meu exame de tireoide.
E ela só tinha pra 3 meses depois. Eu falei, mas, gente, ela não conseguiu fazer o exame de tireoide ainda. É uma coisa absurda quando a gente pensa, né? Porque quando você faz o... Como assim? Porque eu tenho, né? Eu tive que fazer a retirada da tireoide. E nos primeiros 3 meses é fundamental você estar com a regulação desse hormônio. Porque senão você pode ter uma série de problemas de desenvolvimento da criança. Eu falei, deu até uma palpitação. Então, sim, precisamos de uma mulher lá para saber das importâncias desse atendimento da saúde da mulher também na saúde pública, né? Precisamos muito. Então vamos repetir as suas mídias sociais. Jorge... O do Jorge é jorge.vencermielo. E o seu? Da Yuri Priolean. É só colocar lá que já aparece as nossas redes sociais. Aí pode seguir. Na do Jorge, a gente posta mais o dia a dia dele, né? Sim. E nas minhas atual, a gente tá postando um pouco mais sobre a luta, sobre as propostas, né? Agora a gente vai começar a postar os vídeos das propostas mesmo. Bacana. Cada um com suas propostas, né? Para as pessoas conseguirem ter acesso a todo o nosso material, as nossas propostas, os trabalhos também que a gente desenvolve e os que a gente quer continuar desenvolvendo. Ai, agradeço muito você ter vindo aqui. Foi uma conversa, assim, muito elucidativa para mim, né? Porque, como uma mãe típica, a gente só tem uma visão muito pequena, né? Da abrangência e da importância de você ter uma representação e ter alguém que te ajude a ter voz dentro de um ambiente de políticas sociais, né? Porque hoje em dia a gente não tem mesmo, né, essa preocupação. Então, muito obrigada por pôr seu tempo aqui. Espero que a gente possa se encontrar muito no ano que vem na Câmara Municipal. Conte comigo para o que precisar e espero receber você em breve, então, para a gente falar mais dos seus projetos. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Agradeço a todos que nos acompanharam. Espero que continuem acompanhando as nossas redes sociais nessa pré-campanha. E na campanha, continuem ainda acompanhando. E mais para frente, eu conto muito com vocês para que a gente tenha, de fato, uma representante lá na Câmara, né? Tanto na questão da mulher, quanto na questão da pessoa com deficiência. Então, podem contar comigo. Estamos sempre juntos. Obrigada por terem ficado aí com a gente, acompanhando esse papo. Compartilhem essa entrevista, porque realmente achei que foi um papo que precisa ser ouvido e conversado com várias outras pessoas também. Então, compartilhem. Se vocês ainda não curtem o canal, curtam, porque a nossa página é pequena, mas é a gente que está trazendo informação relevante para vocês conhecerem os candidatos também. Eu espero vocês até na próxima, então. Obrigada. Tchau, tchau.